Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 10 de junho de 2022. E se a Rússia vencer essa guerra? O que acontecerá? Quem será responsabilizado? Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia? Nancy Pelosi, membro dos democratas do parlamento norte-americano? O premier que está por um fio da Grã-Bretanha, Boris Johnson? Todos esses políticos foram a Kiev garantir o seu apoio ao presidente Volodymyr Zelensky. Não só isso, incentivá-lo a continuar na luta, dizendo que forneceremos tudo o que for necessário até a vitória final. Discursos estranhos, não parece? Coisas que lembram discursos já feitos antigamente. A fantasia de derrotar a Rússia fica cada vez mais claro que não passa de fantasia. Na mídia ocidental, na mídia aqui oficial da Alemanha, mainstream, dá-se conta de 200 baixas do exército ucraniano por dia. Chega a 200 mortos o número de soldados do lado ucraniano. E não há... O problema não são nem as armas que não existem. Já lhe falta munição. Segundo boletins que circulam pela mídia oficial aqui, a superioridade dos russos é de 40-1. E com uma estratégia já consolidada. Parece que nem mesmo se a NATO entrar na jogada, vão conseguir frear o seu avanço na Ucrânia. Pois os russos aprenderam a lidar com os armamentos que foram fornecidos. Mudaram sua estratégia, atuam hoje de forma mais inteligente, estão levando a parada. A região do Donbass já era. Tem uma cidade naquele núcleo que está sendo mantida com esse custo de vidas diário, sacrifícios humanos, só para fazer uma propaganda, para manter a Ucrânia na luta, evitar que se vá à mesa de negociações, o que seria um grande fracasso para a Europa e os Estados Unidos especialmente. Parece que nada disso faz muito sentido mais. Mesmo assim, analistas, jornalistas, experts, artistas continuam dizendo que precisamos de mais armas. Só mantendo a Ucrânia na luta é que teremos uma chance de ter uma negociação justa com Vladimir Putin. Quando analistas mais sérios já dão conta de coisas óbvias, como o que os russos conquistaram militarmente, não irão abrir mão tão facilmente. Zelensky reclamou essa semana que já é pressionado a aceitar termos desfavoráveis dos russos. Dá a entender, ao mesmo tempo muda o seu discurso e faz lives dizendo que estamos heroicamente segurando, estamos mantendo nossas posições no Donbass. Já se fala que caso não haja uma negociação de paz o mais rápido possível, um dos próximos alvos é Odessa, fechando completamente a Ucrânia para o seu acesso ao Mar Negro e praticamente inviabilizando o país. Outro sinal de que essa guerra já está perdida é o aparecimento das armas entregues aos ucranianos no mercado negro. Numa pesquisa feita rapidamente pelo site redacted.inc, na Darknet já se vêem os mísseis Javelin, Stingers e armas de alto calibre entregues pelos americanos aos ucranianos sendo vendidas. Um lançador de foguetes Javelin, por exemplo, pode ser comprado por $33 mil, quando o preço oficial que os ucranianos pagaram aos americanos é de 200 mil
por lançador de foguete e 120 mil dólares por cada foguete extra. Isso já está acontecendo e foi confirmado, meio que sem querer, numa reportagem essa semana do New York Times, onde o repórter, a matéria conta o seguinte: os soldados ucranianos muitas vezes não sabem o que fazer com as armas, pois muitos deles não sabem inglês e não há instrutores para o uso, por exemplo, de lançadores de foguetes Javelin lá. Eles tentam ler os manuais usando o Google. Isso é o que conta a reportagem do New York Times. Obviamente, se você não tem o que fazer com a arma e você está desesperado perdendo uma guerra, perdendo uma batalha, por que você não vai botar isso no mercado negro, vender para qualquer bandido que lhe dê pelo menos um dinheiro que vai lhe garantir o sustento de você e de sua família por um tempo? Perguntar não ofende. Não seria isso factível? A colunista do Washington Post, Katharina von der Heuvel, colocou a questão hoje da guerra do seguinte ponto: precisamos de um debate real sobre essa guerra. Ainda não houveram esforços diplomáticos genuínos e abrangentes. Quanto mais a guerra se prolongar, mais difícil e doloroso será para estabelecer a paz. Mas, infelizmente, não temos ainda um corpo diplomático robusto. E isso é o mais terrível. Ao contrário, continua o esforço, ou o discurso, a narrativa de promover o conflito, criando-se a ilusão de que a entrega de armas pesadas, que no caso da Alemanha, que já prometeu as armas, mas que, por questões técnicas, só poderão chegar de fato ao território ucraniano em julho, daqui a um mês, que isso é a única saída. Uma das pessoas que continua fazendo esse discurso abominável é a parlamentar do Partido Liberal, o FDP, o Freie Demokratische Partei, aqui da Alemanha, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, que é presidente da Comissão de Defesa da Alemanha. Ela foi denunciada essa semana por uma ONG aqui que chama Lobby Control, que policia as iniciativas de lobby dentro do parlamento, porque além de ser presidente da Comissão de Defesa dentro do parlamento alemão, ela faz parte de diversos boards de outras entidades ligadas às empresas da indústria de armas. Ou seja, é nitidamente uma lobista. Mas como a Alemanha é um país onde o lobby é legalizado, ficou praticamente assim, o conflito de interesses já não é mais um conflito. É quase como as pessoas são boas e especialmente os políticos sempre defendem o interesse comum, né? Em contraste a isso, ou corroborando isso, o que resta ao Ocidente é manter uma absurda campanha, numa guerra cultural praticamente, que corre em paralelo, uma estigmatização dos russos, do povo russo. Circulou aqui essa semana a seguinte notícia: na Ucrânia estão trocando o nome das ruas que levam os nomes de grandes escritores como Fyodor Dostoiévski e o Leão Tolstói. Estão trocando o nome das ruas, não pode mais ter nome de russo nas ruas da Ucrânia. Mais do que isso, o Ministério da Educação ucraniano lançou uma proposta de proibir a obra Guerra e Paz de Leão Tolstói nas escolas, porque promove ou glorifica os feitos do exército russo. Isso não lembra uma perseguição cultural, né? Isso é o chamado nacionalismo moderno, para vocês verem a que ponto está. Mas na mídia oficial aqui da Alemanha, isso é colocado como uma coisa desculpável, compreensível. Afinal, é uma guerra brutal, terrível. Como se fosse possível apagar a história e os grandes feitos da cultura. Os grandes feitos da cultura universal.
Em contraponto a isso, existe também em Odessa, essa cidade que praticamente está sendo, caso não haja negociações de paz, é um dos próximos alvos, uma das prioridades dos russos. Odessa foi fundada pela imperatriz Catarina a Grande, né? Em 1794. E querem retirar a estátua dela da cidade. O tal nacionalismo moderno. Em contraponto, na Rússia, também começam a ser retiradas as placas, ou a rede de restaurantes fast food McDonald's está banida na Rússia. Começam a mudar de nome. Os filmes de Hollywood começam a ser proibidos nos cinemas de Moscou. E na Alemanha, para mim, o mais chocante é ver reportagens como na ARD, no Tagesschau, o jornal nacional aqui da Alemanha, levantando absurdamente, sem nenhuma informação verdadeira e real, nenhum fato, colocando a embaixada russa em Berlim como um covil de espiões. Estariam atrás de informações por onde entrariam as armas que vão ser entregues aos russos. Como se os russos não tivessem toda uma infraestrutura cibernética para descobrir isso, sem precisar recorrer a nenhum embaixador, a nenhum diplomata. Essa reportagem acusa uma propaganda sistemática, como se fosse hipnótica. Esquece que os veículos de informação da Rússia, os veículos feitos por jornalistas russos, estão proibidos de serem exibidos. Eles são proibidos, independente do conteúdo. Você não tem acesso às redes de informações russas ainda aqui. E isso não é discutido, é um fato consumado e é imposto, como se fosse a única saída. Quer dizer, os russos devem ter uma tecnologia tão irresistível que você não consegue, você é absorvido por ela e não consegue conectar uma informação com a outra e fazer um contraponto, ver as falhas, fazer uma crítica. Você é imediatamente cooptado por essa desinformação que vem da Rússia. Essa semana também, no jornal daqui, foi feita uma crítica fortíssima ao presidente Putin, que também está numa campanha cultural. Dia 9, ontem, foi o aniversário de 350 anos do nascimento do grande imperador Pedro o Grande, né? Aquele que conquistou a região Mar de Azov para os russos, expulsando os turcos. Putin fez uma analogia do que ele conquistou agora, digamos assim, o que é um absurdo também do ponto de vista humanitário. Mas imediatamente isso foi colocado como que a história não importa mais. O que importa é vencer Vladimir Putin a todo custo. Hoje, um jornalista bastante conhecido aqui publicou uma análise. Ele é um jornalista, chama Wolfgang Munchau. Ele era a favor das sanções, mas já está mudando de opinião. O próprio embaixador dos Estados Unidos em Moscou se manifestou essa semana também na imprensa americana, o John Sullivan, dizendo que é impossível romper todas as relações com os russos. É impossível. E o Wolfgang Munchau, esse jornalista alemão, explicou por quê. A Rússia não é só o gás e o petróleo. A Rússia exporta, é a maior exportadora do mundo de gás, é 20% do gás mundial. É a segunda maior exportadora de petróleo, 11% do petróleo. Ela tem 25% do trigo, 20% dos fertilizantes. Fora os metais, como o paládio, que é usado para catalisadores. O níquel, usado em baterias. E o ouro para microchips. Praticamente a economia, o Wolfgang Munchau fala que a economia russa já está se estabilizando, e a prova é que o rublo, a moeda russa, já começa a ganhar valor frente ao dólar.
Não só isso, a inflação da Rússia está muito menor do que na Europa. Na Alemanha, no mês de maio, a inflação foi de 8% ao mês. São níveis de hiperinflação. E não há uma resposta concreta, coerente para fazer frente a isso. Querem se manter as sanções. Ou o investimento em energia renovável, que é muito louvável no momento, mas sem nenhuma garantia de que isso vá de fato funcionar, sem empobrecer terrivelmente a população. O Wolfgang Munchau fala que o que está acontecendo, na verdade, se encaminha, caso não haja uma negociação pacífica, um acordo, é uma divisão de 2 blocos de comércio. Um com Rússia, China, Índia e outros países. E o outro os europeus com os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Ele fala que a guerra é um catalisador, essa guerra está sendo um catalisador de um processo de desglobalização. Pergunto aos meus conterrâneos, de que lado vai estar o Brasil nisso? Perguntar não ofende.